Vou dar mais uma chance para vocês. Vai lá. Digam e aí. Que ânimo, hein, galera? Tá. Vamos continuar nossa saga pela literatura. E vocês, por favor, me digam o que a gente viu na última aula. Foi aquarela? Foi aquarela. Porra, que momento, hein? Que momento. Interpretação textual. E se a gente, e a gente já tinha, fale comigo, a gente já tinha falado da prosa, Graciliano Ramos e tal, então nós fechamos a segunda geração. Então fechou. Então fechou. Então fala comigo aí, galera. Segunda geração na prosa. Quem são os grandes nomes? Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do... A gente tá conversando, tá estudando. Estuda comigo aí, ó. Melhor lugar para estudar é a escola. Melhor lugar dentro da escola para estudar é a sala. E o melhor lugar e a melhor hora para estudar literatura é na escola. Na sala. Chuta. Na aula de literatura. Peguem o caderno aí, ó. Vai. Pega. Brother, caderno. O senhor tá estudando com vocês. Caderno, velho. Cadê? Estudando com vocês a matéria da aula passada. Vai, pega aí. Então fala pra mim, ó. Fala pra mim. Cadê o caderno? Cadê o conteúdo da aula passada? Meu Deus. Cadê o caderno da aula passada? Velho. Meu Deus do céu. Gente, cara, vocês são atleta? Tem gente que é atleta? Entendeu? Por que no jogo, quem tem gente que é atleta aqui ou não? Olha, levanta aí, atleta. Tem atleta ou não tem? Não tem nenhum atleta aqui, porra. Levanta, isso, Bernardo. Só o Bernardo que é atleta? Aqui, ó, atleta, hein? Vamos lá. Chegou lá. Chegou lá. Eu vi um monte de troféu ali, porra, que ganharam, saiu do nada, brotou de árvore aquele troféu. Chegou lá. O Bernardo, o que você joga, Bernardo? Natação. Puta, essa é mais legal de falar. Imagina. Chegou lá, vou competir aí, beleza, vou competir. Puta merda, não trouxe minha sunga. Aí como é que vai ser? Vai sem. Não rola. Não vai competir. Tá certo? O que vocês jogam? Oi? Patinação. Aí, vou competir aí. Esqueci o meu patins. Pois é. Mas daí o que vai acontecer? Se você não tiver o patins, o que o cara vai dizer? Filha, não vai competir. E você vai falar assim, muito natural. Pô, não tem a sunga, não tem o patins, não vai competir. Aí você pode fazer o quê? Você pode emprestar. Você pode fazer o quê? Você pode emprestar o patinho de uma outra pessoa, né? Mas vai ser a mesma coisa? É você com o caderno desorganizado da aula passada. É você sem o caderno. É uma coisa mais básica. E lá nos esportes tá tudo certo, né? Vamos lá, os cristãos aí. Imagina Jesus lá na ceia, todos os apóstolos ali, e Jesus fala, puta merda, esqueci o pão. Como assim esqueceu o pão, cara? Tá certo? Não, esqueci o vinho. Pô, esqueceu o vinho. Então é uma coisa básica. Tinha que estar todo mundo com o caderno organizado. O que você quer, cara? Achei água. É o melhor momento para encher. Vamos estudar primeiro, depois você vai encher. Vem? Pega, cadê o caderno da aula passada? Não, o conteúdo, não o caderno em branco. Vai. Aí, muito bom. Vai. Pega o caderno. Cadê o caderno da aula passada? Cadê o caderno da aula passada? Cadê o conteúdo da aula passada? Meu Deus, cara. Meu Deus. Vai. Estuda comigo aí, ó. Quem são, pelo menos isso. Quem são os nomes da poesia na segunda geração? Carlos Drummond de Andrade. Aí, ó, vocês estão falando comigo. O poeta Ghost, nós estudamos, tem 5 fases. Não vou repetir isso para vocês. Vamos pegar a aula passada, velho. Aula passada. Junto com Carlos Drummond de Andrade, você tem Cecília. Leia aí, ó. Cecília Meirelles. Ela é uma modernista, mas ela é chamada de o quê?
simbolista. Ó, não tá estudando, brother. Não tá estudando, filho. Ó, não tá lendo aí no caderno. Vai, tô estudando com vocês. Ela é neossimbolista. Se ela é neossimbolista, ela tem as principais características do simbolismo. Quais as principais características do simbolismo? O simbolismo tem S de som e tem S de santo. Quais são as duas principais características dela? Musicalidade e espiritualidade. Ela vai escrever uma obra famosa chamada Romanceiro da Inconfidência. Fala para mim, Romanceiro da Inconfidência. Que ela vai falar de Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio da Costa e Tiradentes, beleza? Muito bem, Cecília Meirelles. Fala para mim agora, tá? Junto com Cecília Meirelles, quem que é o outro cara? Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes foi ao mesmo tempo grande sonetista. Coloquei isso para vocês ou não coloquei? Tá? Ou coloquei as fases primeiro? Tá. Primeira fase do Vinícius de Moraes, uma fase o quê? Religiosa, católica, mística. Caminho para a distância. Qual que é a segunda fase? A fase sensual, popular, o poeta da paixão, o poeta do amor. Né? E daí ele tem essas duas características que é, ao mesmo tempo, ser um exímio letrista de MPB, coloquei isso para vocês? Letrista de MPB ou não? E ao mesmo tempo sonetista. Ou seja, ele fazia poesia moderna e poesia clássica. Tá certo? Tudo bem? Vinícius de Moraes. E terminei falando de uma peça de teatro que ele coloca só artistas negros numa peça que se chamava Orfeu da Conceição. Não coloquei para vocês? Coloquei. Vocês não conseguem ler? A peça de teatro do Vinícius de Moraes, chama Orfeu da Conceição, que depois virou um filme chamado Orfeu Negro. Eu coloquei ou não? E esse filme, Orfeu Negro, foi dirigido por um francês que ganhou Globo de Ouro, ganhou Palma de Ouro e ganhou Oscar de filme estrangeiro. Coloquei isso para vocês, né? E eu acho que esses Oscars, esses prêmios deveriam voltar para o Brasil, pelo menos dividir França e Brasil. Muito bem, Vinícius de Moraes. E terminamos com Aquarela. Fale, Han, para mim. Tá, agora vamos para a terceira geração, galera. Terceira geração. Terceira geração modernista. Terceira geração modernista, ela vai se desenvolver a partir de 1945. Beleza? E aqui seria legal você fazer um apanhado aqui das três gerações. Por quê? Porque é importante você saber a data das gerações. Tá certo? Josinho, mas não cai data em vestibular. Não cai data em vestibular. Em história, por exemplo, não cai. Quando que foi a Revolução Francesa? Quando que foi a independência dos Estados Unidos? Não cai. Quando que foi a Inconfidência? Não cai. Ou cai? Data. Não cai. Mas na literatura cai data, sabe por quê? Porque a data não é data. A data na literatura é nome. Ele não pergunta para você quando começou a primeira geração, mas ele vai dizer assim, marque as corretas sobre a geração. Fala para mim, primeira geração, quando que é? 1922. Ele vai falar, marque as corretas sobre a geração de 22. Então não é data, é nome. A segunda geração, fala para mim, a segunda geração, quando começa? 30. Então ele vai falar assim, marque as corretas sobre o romance de 30, ou a poesia de 30. E agora a terceira geração é quando? 45. Então ele vai perguntar para você, marque as corretas sobre a geração de 45. Não vai perguntar 1955, se começou ou terminou, mas só vai dar o nome. O nome da geração é a data, portanto não é só a data. Data na literatura é o nome. Fale para mim. Então converse comigo, vai lá em voz alta. A primeira geração, a geração de 22. Fale em voz alta comigo, pelo amor de Deus, vai lá. A primeira, 22. Nossa, puta que pariu. Fale comigo, vai lá. A primeira, 22. Nossa, aí bolam, né, cara? Depois que o Joãozinho mete um puta que pariu na gravação, vamos se ferrar, pra não dizer fuder, aí começa a falar. Só assim, vai. A primeira, 22. Vai, a segunda. A terceira, vai, show, vai. A primeira. A segunda. A terceira. A terceira. A primeira. Segunda. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Não fica ralentando aí. É alto e rápido. Vai.
A primeira. Segunda. Terceira. Terceira. Primeira. 22. 22, 22, 45, 98. Vai. 30. 30, 45. Aí, ó. Cadê? Vai. Terceira. Vai. 22. Terceira. Sai daqui, cara. Então, e pra você nunca se confundir, cara, eu acho que não, tá aqui o microfone, eu pensei que tinha caído. Eu fiz olha, cara, eu sou um gênio, eu sei, não precisa ficar falando, eu sei, eu sou um pequeno gêniozinho, entendeu? Olha a coisa, olha. A primeira começa com 2, a segunda começa com 3, a terceira começa com 4. Gênio. Não vão aplaudir? Idiota! Eu sei que eu sou idiota, mas é preciso acordarem, porra, e falarem comigo, vai. A primeira começa com 2, a segunda com, a terceira com, então vai, a primeira, 22, eu sei. A primeira, 22, só preciso só lembrar. A primeira, 22, a segunda, a terceira, a segunda, a primeira, pela última vez, a primeira é a geração de 22, a segunda é a de, e a terceira é de, é importante, velho. Porque o cara vai falar pra você lá no Enem a geração de 45, e você vai saber que é a terceira. A geração de 22, que você vai saber que é a primeira, e assim por diante, tá? E vamos lá. Características, e vamos começar pela poesia de 45, tá? Poesia de 45, tá? Porque você vai ter também a prosa. A prosa é outra jogada, velho. A prosa é outra jogada. Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Então vamos lá. Características da poesia de 45. Primeira característica, ela rompe com a primeira geração. Rompe com a primeira geração. A geração de 22. Ô, Josinho, mas é certo se falar que a geração terceira do modernismo briga com o modernismo? Não, é meio incoerente. Mas é isso. É o que nós temos para hoje. É bem incoerente, é esquisito. Na faculdade, a gente nem chama de terceira geração modernista, a gente chama de pós-modernidade. Mas aqui no ensino médio ficou. Rompe com a primeira geração. Rompe completamente com a primeira geração. Tá certo? Ela vai buscar o quê? Tudo aquilo que a primeira descartou. Então, retorna o quê? Retorna a métrica, retorna a rima, retorna a língua padrão. Josinho, mas o Vinícius de Moraes já fazia isso. Só que o Vinícius de Moraes fazia poesia metrificada e verso livre, soneto e música. Agora aqui é só isso. É um retorno pleno. Pergunta, Carol. Porque é um nome bosta. Por que eles são chamados de modernistas se eles brigam com o modernismo? Porque é um nome bosta, porque tá errado. Mas a escola meteu essa e fica essa. Nós, na faculdade, a gente chama de pós-modernidade. Isso aí já não é mais modernismo. É pós-modernismo. Didaticamente deram de classificar de terceira geração modernista. E bora. Por mais incoerente que seja, a gente usa essa nomenclatura. Eu concordo com você. É meio esquisito. Mas fazer o quê? E vocês também estudam uns troços tudo esquisito também e nem reclamam. Gramática, por exemplo. Uns troços nada. Fala pra mim. Quais são os termos essenciais da oração? Termos essenciais da oração. Sujeito e predicado, beleza? Essencial é o quê? Que não pode faltar. Fala pra mim. Aí começa a estudar sujeito. Sujeito simples, ok. Sujeito composto, ok. Sujeito oculto, beleza. Indeterminado. Tá, até vai. Agora, sujeito inexistente?
Oração sem sujeito. Opa, pera lá! Como é que era? Não era essencial? Se é essencial, não pode faltar. E agora eu tô estudando o quê? Oração sem sujeito. Ah, sai daqui. Então vai reclamar dos outros também. Não é só aqui que tem incoerência. Fale pra mim. Nunca tinha pensado nessa, né? Termo essencial e não tem oração sem. Tá? Muito bem. Retorna a métrica, retorna a rima, retorna a língua padrão. Vem. E outra, retorna o rigor formal. Rigor formal. E por isso que eles vão ser chamados de neoparnasianos. Neoparnasianismo. Por que neoparnasianismo? Não porque vão escrever sobre vaso de novo, mas porque vão recuperar o rigor da forma, a métrica, a rima. E agora não tem mais língua brasileira, não tem mais verso livre, não tem mais verso branco. Tá? E quem que é o principal poeta? Tem um só poeta para você lembrar. O principal poeta é João Cabral de Melo Neto. Esse cara é foda, velho. João Cabral de Melo Neto. O João Cabral de Melo Neto, cara, características dele. Ele vai ser considerado poeta engenheiro. Poeta engenheiro. Por que poeta engenheiro? Qual que é a base do curso de engenharia? O cálculo. Poeta do cálculo e da razão. Racional. Então eu vou fazer poesia como se eu fosse um engenheiro. E como é que eu vou fazer um projeto de engenharia? Com o cálculo, com a razão. Tá? Ele é um poeta antilírico. Antilírico. O que é antilírico? Antissentimental. Antissentimental. Fazer uma poesia sem sentimento. Tá? Fazia uma poesia antimusical. Se você quiser, uma poesia antipoética. Tá certo? Que impera na poesia dele o quê? Deixa eu colocar aqui embaixo. O substantivo e não o adjetivo. Antimusical. Se você quiser, antissubjetiva. Antissubjetiva. Em que impera, cara, o substantivo. Coloca aí, verso substantivo. Substantivado, se você quiser. E por que verso substantivado? Porque o substantivo é a coisa e o adjetivo é o que você sente das coisas. E o João Cabral tenta fazer uma poesia sem sentimento, sem emoção, sem o eu. Tenta fazer um poema aí, sem você escrever. Alguém gosta de escrever poema? E Rebeca? Tenta fazer um poema aí, sem a palavra eu. Tenta fazer um poema sem a palavra eu sinto. Eu gosto, eu odeio, eu amo, eu penso. Tenta aí, vai aí, fazer uma poesia sobre as coisas, sem projetar o teu eu. E por isso a escolha pelo substantivo e não pelo adjetivo. Olha aqui, Você já parou para pensar que o substantivo é o lugar é o negócio das coisas e o adjetivo é a subjetividade ou não? Pense assim, Cabelos sedosos. O que fica mais nítido na tua cabeça? O cabelo ou o sedoso? Sedoso. Porque é a qualidade. Cabelo bonito. Tira a qualidade e você tem a coisa em si. Cabelo. Tá certo? E é esse o cara aqui, é o substantivo e não o adjetivo. E daí o principal símbolo da poesia dele é a pedra. Que é um símbolo totalmente antipoético, né, cara? Você tem poesia sobre o quê? Sobre flor, sobre rio, sobre mar, mas não sobre pedra. Tá? E ele gosta de falar sobre a pedra, que é um símbolo não poético. Tá certo? E daí as obras dele. Quais são as obras dele, cara? Obras. Olha o nome dos livros dele. Educação pela Pedra. Educação pela Pedra. Eu ser educado pela pedra. No que ela tem de rígido, no que ela tem de duro, no que ela tem de inflexível. Educação pela Pedra. Outro livro dele. Olha o nome do livro, cara.
uma faca só lâmina. Uma faca só lâmina. Onde eu pego, corta. Onde eu pego, agride. Minha poesia não é para te afagar. Minha poesia não é para te adular. Minha poesia é para te ferir, cara. Não tem zona de conforto, não tem cabinho para você segurar. Onde pega, corta. Tá. Mas esse é o João Cabral. Engenheiro, antilírico, antissentimental, antimusical. Ele não gostava de música, irmão. Tá certo? Não gostava de música. Que tipo de música? Nenhuma música. Não gostava de música. Sério. Hã? Desliga esse som aí que tá me incomodando, porra. É? Aí o que acontece? Esse cara que era de Recife, que depois foi diplomata, tal, uma galera lá de Recife tinha um grupo de teatro. Quanto tempo de aula que eu tenho, Laura, por favor? Quero ver quanto tempo pra contar essa história. Ah, não, beleza. E ele esse carão, assim, ó, né? Sem sentimentos, sem musicalidade, sem o eu. Fale, Rambra. Diplomata, ele vai ser muito rico, vai embora do Brasil, tal, mas era de Recife. E lá em Recife tinha um grupo de teatro. E o grupo de teatro estava passando por dificuldades financeiras. Eles iam fechar o grupo de teatro. Aí pediram para ele: ô João Cabral, você que é um escritor legal, você não fazia uma peça para a gente fazer sucesso? Para a gente vender bastante ingresso e não fechar as portas? E daí ele vai fazer a obra-prima da sua carreira. Que continua sendo o João Cabral. Mas ele vai mudar um pouco. Ele vai suavizar todas essas características aqui. Esse antilirismo, essa antimusicalidade, e ele vai construir a sua obra mais famosa. Morte e Vida Severina. Já ouviram falar ou não? Ó, é um poema dramático. Como assim poema dramático? É uma peça de teatro em forma de poema. É um poema teatral. Vocês estão me acompanhando? Fale, Rambra. Tá? E qual que é a história? O subtítulo dele é Alto. Opa, Alto está ligado. Porra, estudemos, ainda que rapidamente aí a revisão. Quem fez altos lá no quinhentismo do Brasil? 1, 2, 3 e vai. Canta que som. E teatro também fez. O Anchieta foi do quê? Anchieta foi do bem. Ele escrevia altos. Altos são peças teatrais. E Morte e Vida Severina tem o subtítulo de Alto de Natal Pernambucano. Alto Natal Pernambucano. Qual que é a história? O personagem é um homem chamado Severino. Severino Retirante. Ele vai fazer uma viagem. Ele sai lá da Caatinga, lá do interior, lá do Agreste, e vai para onde? Ele vai para o litoral. Qual que é a capital de Pernambuco? Jesus Cristo. Qual que é a capital de Pernambuco? Recife. Litoral. Para buscar o quê? Ele busca uma vidinha um pouquinho melhor. Porque lá na Caatinga ele está passando fome. Lá na Caatinga ele está passando necessidade. Ele busca vida. Mas ele só encontra morte. Conversem comigo, senão vocês dormem. Fala para mim. Morte e Vida Severina é uma peça de teatro em forma de teatro. Ah, tá ali o... Deixa eu colocar aqui. Pra ficar mais... Ah, não vou colocar porque senão vocês vão ficar já sabendo qual que é a música. Eu quero fazer surpresa. Deixa assim. Vai. Vem cá. Então é uma peça de teatro. O personagem central é o Severino.
beleza? Ele tá fazendo uma viagem, retirando. Falem comigo, ele sai da onde? Falem comigo, porra, ele sai da onde? Ele vai pra onde? Ele busca o quê? Uma vida melhor, uma vidinha um pouquinho melhor. E ele vai encontrar só o quê na sua viagem? Morte. Então vai, fala pra mim, sai da onde?